Olá, meus amigos, companheiros de jornada, em nosso canal do YouTube. Aqui estamos mais uma vez nesta semana para trazer subsídios da lição de número 3 da revista Betel Dominical. É sempre bom lembrar que a revista Betel Dominical é estudada nas escolas dominicais das igrejas Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil, ao qual pertenço como membro da Igreja Mãe Madureira, no Rio de Janeiro. E a lição de número 3, nós estamos numa sequência que começou com a lição de número 1, tratando da descida do Espírito Santo, a lição de número 2, tratando da permanente vigilância, e agora a lição de número 3, que tem por título a Reforma Protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. São lições escritas pelo bispo Oídes José do Carmo, pastor no bairro de Campinas, em Goiânia. É bom também lembrar para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também comente, porque os seus comentários ajudam, com os outros dois gestos, ajudam a expandir o vídeo e alcançar centenas de outras pessoas nesta plataforma. Então, 3 gestos rápidos que eu peço a você por obséquio para que faça e nos ajude a espalhar a mensagem de Cristo através do ensino da Escola Bíblica Dominical. E essas lições, como eu disse, têm como tema geral o movimento pentecostal e o seu alcance ao redor do mundo. Você que vem acompanhando os estudos desde a lição de número 1, você verá que na lição de número 1 estudamos sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois tivemos a lição de número 2, como já mencionei no introito, tratando da vigilância permanente, tendo em vista as situações que começaram a surgir no seio da igreja, inclusive heresias, que precisavam ser tratadas pelas epístolas, pelas cartas. As cartas surgiram em razão de problemas específicos, problemas locais, e essas cartas eram então enviadas para corrigir esses problemas, e daí a mensagem de vigilância. E desde então pulamos já diretamente para a Reforma Protestante, ou seja, cerca de 1500 anos depois do derramamento do Espírito Santo, ficando aí uma lacuna, não que o autor não quisesse preenchê-la, mas porque esse não é o propósito do comentário. E isso demandaria muito tempo e um volume muito grande de texto que não seria comportado numa revista como esta. Então, já estamos tratando hoje da Reforma Protestante. E um dado que eu gostaria de acrescentar neste início é que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, e a igreja tem sido guiada ao longo da história através
do Espírito Santo. Então, todos os atos que interferiram diretamente na vida da igreja, no sentido de corrigir, no sentido de confrontar, no sentido de trazer a igreja para a verdade, sempre foram atos do Espírito Santo. É interessante frisar esse ponto, porque às vezes alguns pensam que, por causa dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias, principalmente nos dias contemporâneos, vemos que muitas pessoas falam da igreja, inclusive crentes, criticam e olham coisas que são de fato complicadas, mas elas não representam a maioria e nem representam a igreja como corpo de Cristo, senão situações experimentadas em comunidades locais. Ou seja, a igreja de Cristo se expressa na sua militância através das chamadas igrejas locais. Quando vamos para o Apocalipse, temos ali aquelas 7 igrejas da Ásia, e você percebe que para cada uma delas há uma mensagem de correção e há também uma mensagem de ânimo. Há uma palavra que procura mostrar os erros de cada uma daquelas igrejas, mas também há uma palavra de vitória que diz: ao que vencer. Pois bem, essa é a palavra que interessa para aquelas igrejas que buscam conformar-se aos mandamentos da palavra de Deus e às recomendações feitas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é importante que nesse introito, esse ponto seja preliminarmente apresentado. E, ditas essas palavras, vamos diretamente para o tema: Reforma Protestante. O texto de referência está baseado em Romanos capítulo 1, do verso 16 ao verso 19, e foi essa passagem que despertou o coração de Lutero para a verdade bíblica, somente pela fé. Ou, como diz o texto, mas o justo viverá da fé. Não é das obras, não é das penitências, não é de atos humanos, ou não é de uma perfeição que o homem possa desfrutar em si mesmo, porque biblicamente todos nós temos uma natureza pecaminosa. A Bíblia nos descreve como injustos, não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia nos descreve como trapos da imundícia. A Bíblia diz que as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam, e embora tenhamos a dignidade da imagem de Deus em nós, ainda assim, essa imagem está empalidecida pelos efeitos do pecado. Em outras palavras, não temos mérito algum, dependemos única e exclusivamente dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. A lição apresenta os pré-reformadores, por exemplo, menciona Savonarola, menciona Zwinglio, menciona John Huss, e eu gostaria apenas de me prender a este último nome, John Huss, que foi queimado na fogueira por confrontar os ensinos errados da igreja, do sistema institucional religioso da igreja romana da época. E por que eu menciono John Huss? Porque John Huss fez uma profecia no dia de sua morte, quando ele disse: hoje vocês me queimam, hoje vocês me destroem, mas daqui a 100 anos surgirá outro cisne, fazendo referência ao seu sobrenome, que significa cisne, outro cisne
que levantará a sua voz com autoridade. E 100 anos depois, surge Lutero. E Lutero convencionou-se que é o ponto de aglutinação da reforma protestante. É tanto que, no dia em que ele afixa as suas teses na igreja de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, esse dia foi então convencionado como o dia da reforma protestante. Não que a reforma tenha sido estanque, de uma vez só. Ela foi um processo através desses pré-reformadores, passou por Lutero e também passou pelos chamados pós-reformadores, entre eles Calvino, quando Lutero estava no auge da sua presença, da sua ação, da sua atividade, Calvino tinha ao redor de 4 anos. Então, nós temos os chamados pós-reformadores e eles também fazem parte dessa consolidação da reforma protestante que teve como resultado, como diz o título da lição, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Esse é o cerne da lição de hoje. E um ponto bastante interessante é que, apesar do cessacionismo, já falamos sobre o cessacionismo nas aulas anteriores, o cessacionismo não nega os milagres, mas o cessacionismo não crê que os dons são contemporâneos, ou seja, não crê na contemporaneidade dos dons. E a razão do cessacionismo é que ele surge como uma forma de tentar conter os abusos na área espiritual, e isso leva muitas pessoas a pensarem que os reformadores não valorizavam o Espírito Santo. Então, deixe-me citar aqui uma frase do próprio Lutero, que disse que o Espírito Santo, que a Bíblia, aliás, a palavra de Deus, é a gramática do Espírito Santo. E eu poderia citar outros reformadores e as referências que eles fizeram ao Espírito Santo, mas eu quero mencionar aqui a própria lição. A própria lição traz aqui uma palavra de Robert Menzies. Robert Menzies, numa de suas obras, e Robert Menzies, é bom até definir, é um teólogo pentecostal, inclusive com um histórico, um legado, uma vida dedicada à teologia pentecostal nas Assembleias de Deus nos Estados Unidos, com obras lançadas em português de sua autoria, e ele não nega o valor de Calvino, e eu vou fazer questão aqui de citar o que está na própria lição, o que está no próprio comentário. Abre aspas. Todos podemos concordar que Calvino e outros teólogos reformados interpretaram Paulo muito bem. Ou seja, não nega o trabalho desses teólogos em relação a interpretar os escritos paulinos. Mas Robert Menzies acrescenta: Calvino destaca corretamente o papel do Espírito Santo na regeneração, na eficácia dos sacramentos, na justificação. Outro ponto que Menzies destaca: o Espírito Santo é o grande mestre interior que dá testemunho em nosso coração da verdade do Evangelho. Assim, juntos, afirmamos que todo cristão recebe o Espírito vivificador e habilitador. Ou seja,
teólogos do naipe de Menzies não nega a visão que tinham os reformadores acerca do Espírito Santo, e eu uso essa citação para enfatizar o fato que é o Espírito Santo quem conduz a igreja através da história, inclusive nos dias contemporâneos. Agora, como contribuição, eu gostaria de usar uma obra da qual eu sou coautor, Reforma Ontem e Hoje, uma reflexão sobre o protestantismo brasileiro. Eu sou coautor junto com outro professor de teologia, Wander Santos, e eu gostaria de dar aqui algumas razões que levaram à reforma protestante de forma muito rápida. E eu começo primeiro mencionando a questão do pelagianismo e semi-pelagianismo. O que é o pelagianismo? Pelagianismo foi desenvolvido por Pelágio como uma filosofia em que o homem tem qualidades inerentes que permitem que ele, por si só, busque a sua salvação, independentemente da obra salvífica. Ou seja, o homem tem uma natureza positiva, uma natureza capaz de, por si mesmo, buscar a salvação. Isso é o pelagianismo. E o que é o semi-pelagianismo? O semi-pelagianismo é, digamos, uma visão deturpada da ideia de Pelágio, em que admite a obra salvífica, mas também acrescenta a necessidade dos méritos humanos. Por isso é chamado de semi-pelagianismo. Ou seja, Cristo fez uma obra no Calvário, necessária, indispensável, mas também é indispensável que os homens participem, cooperem com os seus méritos. Isso fica muito claro, por exemplo, na Epístola aos Gálatas, em que Paulo combate os judeus farisaicos, digamos assim, aos quais Paulo chama na Epístola de falsos irmãos, em que eles descem à Galácia dizendo: a obra de Cristo foi necessária, mas é necessário ter os acréscimos dos ritos judaicos, por assim dizer, entre eles a circuncisão, entre eles a prática de outros ritos, como se esses ritos fossem apêndices da obra de Cristo. Então, esse sentimento predominou na igreja naquele período que antecedeu a reforma protestante. A necessidade das obras, a necessidade das indulgências. O que eram as indulgências? Em síntese, as indulgências eram a compra da salvação. Você pagava determinado valor e com isso você computava os seus pecados e, em tese, dependendo do valor pago, principalmente na época em que a Igreja Romana precisava construir São Pedro, não é? Lá em Roma, na Itália, e a Igreja de São Pedro, e se dizia na época que, dependendo do valor que você pagasse, você já tinha a sua passagem garantida direto da terra para o céu, sem passar pelo purgatório, que é uma doutrina errônea da Igreja Romana. Então temos aí o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Outro ponto que eu gostaria de destacar foi a institucionalização da igreja. A igreja se tornou uma estrutura mundial, uma estrutura dominada por um engessamento tal, em que só ela, ou só o Papa, ou só os cardeais, ou só um grupo de
privilegiados tinham o magistério e o direito de interpretação da Escritura. Então ela dominava. Tivemos até aquele período chamado Sacro Império Romano, que era um período em que a igreja teve um domínio praticamente absoluto, e nós entramos aí naquilo que chamamos de envolvimento da igreja com o poder temporal, ou seja, a igreja mandava e desmandava, líderes eram levados à cúpula da igreja mediante a compra desses cargos e passavam a exercer esses cargos porque eram cargos comprados e assim por diante. A igreja romana interferia na vida do dia a dia daqueles que governavam, daqueles que tinham domínio nas mais diferentes partes do chamado Sacro Império Romano, e era um domínio tal que fugia da finalidade pela qual a igreja foi instituída. Naquela época também nós tivemos a chamada mercantilização da fé, ou seja, objetos tidos como relíquias, objetos tidos como objetos com algum poder, eles eram vendidos, eles eram mercantilizados, a fé era comercializada, não muito diferente do que acontece nos dias de hoje. A fé era mercantilizada, de maneira que as pessoas, para terem acesso aos efeitos dessas chamadas relíquias, elas tinham de comprar esse acesso. Então, temos a mercantilização da fé. Eu disse na aula passada que até aqui no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos um relicário, onde nesse relicário haveria uma lasca da cruz de Cristo. Imagine quantas lascas há nesse mundo, nessas igrejas, em diferentes lugares, inclusive na Espanha, quantas lascas que se diz serem lascas da cruz de Cristo, e eventualmente, se a gente for juntar essas lascas todas, é possível que haja mais do que uma cruz. E essas relíquias com esse poder mágico. E aí nós entramos na área do misticismo, ou seja, o misticismo predominou a vida da igreja romana naquele período que antecedeu a reforma, em que supostas imagens de santos tinham o poder de realizar milagres. Eu poderia citar aqui várias delas, mas eu prefiro que você, como professor, pesquise. Elas tinham o poder de realizar milagres. Então esse misticismo predominava no seio da igreja romana. E é contra isso que os pré-reformadores se levantaram. Por exemplo, criticavam a corrupção no seio da igreja, criticavam a presença abusiva, perdulária do pecado entre os clérigos. Era contra isso que os pré-reformadores pregavam. E então surge Lutero, fazendo vários questionamentos, e convém que se diga aqui de passagem que tanto os pré-reformadores quanto os reformadores, eles não tinham interesse de fundar uma nova igreja. Ele não tinha interesse de fundar uma nova, digamos, denominação. Isso foi uma consequência natural, porque quando Lutero afixa as 95 teses lá em Wittenberg, eu já estive em Wittenberg, estive na igreja do castelo, estive diante do local em que essas teses foram afixadas.
Esse era um ato comum naquela época. Quando as pessoas queriam debater algumas coisas, elas afixavam os seus pontos em algum lugar e, através disso, o debate então era iniciado. Foi o que fez Lutero, ele queria debater. Ele queria mudar a visão da igreja em muitos pontos, embora nas 95 teses você encontra pontos que eram e são pontos discordantes da Escritura. Mas Lutero ele estava acordando para a verdade. Lutero ele estava acordando para aquele ponto que é o ponto da lição. Capítulo 1 de Romanos, do verso, deixe-me pegar aqui a revista, do verso 16 até o verso 19, com ênfase para o verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, Lutero estava acordando para essa verdade, a verdade da fé, ou seja, a fé substitui as obras, a fé substitui as penitências, a fé substitui todos os atos humanos e a fé se fundamenta em Cristo, mediante a graça. Vale aqui citar Gálatas capítulo 2, 8, aliás, Efésios capítulo 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Foi exatamente esse o ponto que Lutero descobriu. E esse foi o ponto que levou a reforma protestante, levou Lutero a ser convocado diante da Dieta de Worms para apresentar a sua tese e se defender, e ele não abriu mão dos seus princípios, manteve-se firme, e na saída da dieta ele foi supostamente sequestrado por Frederico e levado para um castelo para que ele não viesse a sofrer, inclusive, a morte, porque nesse ato ele foi excomungado da Igreja Romana, e no período em que ele esteve nesse castelo, foi quando ele começou a tradução da Escritura Sagrada para o alemão, porque até então a Escritura era privilégio apenas de um grupo, do Papa, dos cardeais e daqueles que tinham, digamos, o poder de interpretar as Escrituras em nome da Igreja Romana. Então, é nesse contexto que surge a Reforma Protestante como um reavivamento da fé e um retorno às Escrituras. E aí nós temos aqueles chamados 5 solas da Reforma. E eu quero tratar desses 5 solas de maneira muito rápida, porque são os fundamentos da fé protestante e, por que não dizer, os fundamentos da fé evangélica. Deixe-me citá-los aqui rapidamente. Primeiro, solos Christus. E eu estou usando aqui a expressão em latim. Solos Christus, ou traduzido, somente Cristo. É o ponto principal resgatado pela Reforma. A centralidade da cruz. Ou seja, o Evangelho é centrado na plena suficiência e exclusividade da obra de Cristo para a salvação. Não precisamos fazer nenhum adendo, nenhum acréscimo, agregar qualquer penduricalho, alguma coisa que tenhamos de usar a mais
para manifestar que estamos cooperando com a nossa salvação. A obra de Cristo é plena, perfeita, completa e eficaz. Solos Christus. Outro ponto dos chamados solas da Reforma é o sola gratia. Esse é outro ponto da Reforma Protestante ou das solas da Reforma Protestante. A salvação é um ato da igreja. Aliás, a salvação é um ato da graça de Deus. Não significa afirmar apenas o caráter sobrenatural da salvação, mas excluir todo e qualquer esforço humano para que o homem seja salvo. Graça é favor imerecido. Não é por mérito humano, é algo que recebemos. Vamos morrer e nunca conseguiremos pagar pelo que Deus nos fez. Não temos condições. Não é pelos nossos méritos, nem pela nossa capacidade de compensar ou retribuir. Sola gratia, ou somente a graça. Outro ponto da Reforma Protestante é o sola fide, ou seja, somente a fé. Somente a fé quer dizer que a nossa justificação não é alcançada pelas obras. Nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5. Não é o que fazemos o fator determinante para sermos justificados. E justificação aqui é mudança de posição. Cristo assumiu sobre si a nossa culpa, pagou a sentença que nos era contrária e nos justificou. Ou seja, a sentença foi paga, a dívida foi paga. Então, quer dizer que a justificação é pela fé somente e é o meio pelo qual o pecador experimenta a justiça de Deus. E aí nós entramos para o próximo sola, que é o sola escritura, ou somente a escritura. Em outras palavras, cremos na Bíblia exatamente como ela é, exatamente como ela foi formada. Aqui convém ressaltar alguns pontos. A igreja primitiva, nos seus primeiros dias, o próprio Jesus, no seu ministério, fez uso da Bíblia hebraica, ou seja, dos 39 livros do Antigo Testamento. Esses livros eram livros inspirados e aceitos pela fé judaica. Como Jesus nasceu na condição de judeu, ele fez uso da Bíblia hebraica, tanto ele quanto os discípulos, quanto também a igreja nos seus primeiros dias. Vale aqui, inclusive, mencionar que dos 27 livros do Novo Testamento, 26 livros citam o Antigo Testamento. Apenas o livro de Filemon não cita o Antigo Testamento. Os demais citam o Antigo Testamento e o próprio Jesus, por várias vezes, citou o Antigo Testamento, de maneira que a Bíblia hebraica era a palavra de Deus naqueles primeiros dias para a igreja primitiva. Mas aí você pergunta, e o Novo Testamento? O Novo Testamento surge da necessidade de se preservar aquilo que Jesus ensinou, a sua doutrina, e convém que se diga que naquele primeiro momento, nos 3 anos em que Jesus exerceu o seu ministério, além de fazer uso da Bíblia hebraica, o seu ensino era oral. Nós não temos nenhum registro escrito das palavras de Jesus que ele próprio tenha feito.
Então o ensino era oral. Cristo ressuscita, fica 40 dias com os discípulos. No 40º dia, na sua ascensão, ele dá as suas últimas instruções. Elas estão registradas no Evangelho de Atos, capítulo 24, e também estão registradas no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, as suas últimas instruções aos discípulos. E um outro dado que eu gostaria de acrescentar aqui é que Paulo menciona que 500 irmãos viram Jesus, estiveram com Jesus, e ele diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios que foi de uma vez. Então a impressão que eu tenho é que possa ter sido uma reunião, uma assembleia, em que aqueles irmãos reuniram-se para ver e ouvir Jesus dar as suas instruções para a nova igreja que começava a dar os seus primeiros passos. 500 irmãos de uma vez. E quando vamos para Lucas, por exemplo, lá no capítulo 1, diz ele que ele fez uma acurada pesquisa, uma pesquisa meticulosa, uma pesquisa em que ele procurou ouvir as fontes primárias para registrar, porque, como se usa dizer, as palavras voam, mas o que se escreve fica. E à medida que o tempo foi passando, havia necessidade que os ensinos de Cristo e a própria vida de Cristo, registrada nos evangelhos, se perpetuasse para que hoje nós pudéssemos ter acesso às palavras do próprio Cristo e à doutrina que o próprio Cristo ensinou e que foi compartilhada pelos apóstolos. Por isso, lá em Atos diz que os cristãos, entre outros pontos, permaneceram na doutrina dos apóstolos. Então, só a Escritura inclui o Novo Testamento, porque à medida em que essas obras vinham à luz, elas passaram a ser lidas pelas igrejas, elas passaram a ser aceitas como palavra de Deus, elas passaram a ter caráter autoritativo. Isso foi, digamos, uma demanda natural da vida da igreja. Já no ano 367 depois de Cristo, Atanásio apresenta os 27 livros do Novo Testamento, e só esses, não os apócrifos acrescentados no Concílio de Trento pela Igreja Romana, numa contra-reforma, mas só os 27 livros, em 367, foram apresentados por Atanásio como palavra de Deus, simplesmente autenticando o que a igreja já fazia ao longo daqueles 3 séculos. E esses 27 livros foram autenticados pelo Concílio de Cartago e depois confirmados pelo Concílio de Hipona. Então, a Bíblia que temos hoje é a Escritura definitiva, somente a Escritura. E o último sola da reforma é só lhe deu glória. Em outras palavras, somente glória a Deus. Significa que temos de entender e confessar que não há nada neste mundo que possa ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Ou como diz Paulo aos Romanos no capítulo 11, verso 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, o culto, qualquer culto que prestamos,
não prestamos ao homem, não é para homenagear o homem. Qualquer culto que prestamos gira ao redor de Cristo. Somente glória a Deus, ou soli Deo glória. São os 5 solas da Reforma, recapitulando: solos Christus, sola gratia, sola Scriptura, sola fide e soli Deo glória. Ou, em português, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura, somente a fé e glória somente a Deus. Para finalizar, aquele lema que surgiu posteriormente e que eu mencionei na aula passada: Igreja reformada sempre se reformando. O que significa isso? Não é agregar novos valores, não é acrescentar novos ensinos, novos conceitos, mas é simplesmente, à medida em que percebemos que estamos distanciando da verdade, é um retorno, é uma volta, é você reacender ou reviver esses princípios expressos nas chamadas 5 solas da Reforma Protestante. Essa é a ideia da Igreja Reformada, sempre se reformando. E eu não tenho dúvida alguma que a Reforma Protestante foi um ato do Espírito Santo para trazer a igreja para o leito da Bíblia, para o leito da fé, para o leito da doutrina de Cristo. E é essa lição que vamos estudar em nossas classes no próximo domingo. A lição de número 4, a lição da próxima semana, tem por título O Puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. É interessante estudar essa lição, porque quando se fala de puritanos, há pessoas que têm uma ideia distorcida desse conceito. Puritano seria alguém radical, seria alguém que vivesse de forma isolada, numa ilha, sem contato com outras pessoas, vivendo, digamos, enclausuradas num mosteiro. Essa não é a ideia do puritanismo, e isso veremos na lição de número 4 da próxima semana, se Deus quiser. E eu termino pedindo a você: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e comente para que o nosso vídeo tenha mais tráfego nessa plataforma. E até a próxima semana. Um abraço em cada um e um beijo no coração de cada um de vocês.